A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Maravilhoso Deus, nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor, nosso maravilhoso Deus, Rei poderoso, Mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso Deus. Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor. Hoje é o teu santo sábado e nós damos graça por esse privilégio de podermos estar agora aqui na tua casa. A nossa intenção, Senhor, é te adorar, é te louvar, reconhecendo que somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a adoração. Pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito esteja presente e todos os atos desse culto sejam dirigidos por ti. Suplicamos a tua presença e a tua direção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um sábado. A nossa casa. A casa do nosso Pai. Que sejam todos bem-vindos. Todos os nossos visitantes. Aqueles que estão que nos dão o prazer de recebê-los. Sintam-se em casa, como de fato estão. Aqui é a casa do Pai. E com muito prazer, nós queremos receber na nossa plataforma hoje, o pastor Josias,
é o novo tesoureiro da Novo Tempo e o novo ancião da nossa igreja. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer tê-lo conosco. À minha esquerda, o Ronald, ancião da igreja e mais do que ancião da igreja, o pai do Brian. E o nosso pregador, pastor Ramponha, diretor da Rádio Novo Tempo. Que Deus o use, pastor, como sempre tem feito, que o senhor possa trazer a mensagem de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dirija em mais esse sábado. Vamos iniciar o nosso culto. As crianças, onde estão? Chegou a hora da historinha de vocês. Isso. Podem vir, estou esperando. O sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. O sábado é um dia feliz, amo cada sábado. Louvaio, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Louvaio, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Muito bem. Hoje eu vou contar a história para vocês de um pastorzinho. Mas antes eu queria saber aqui, quem que já viu uma ovelha de verdade? Só que não vale ser nem pela internet, nem pela TV. Quem já viu? De verdade. Nossa, gente. Só ele. Vocês nunca viram ovelha de verdade, não, na fazenda? Lá na estrada? Ah, vocês também. E alguém sabe me responder que bichinho que gosta de comer ovelha? Lobo. Nossa, que galera esperta. Pensei que vocês iam falar leão. Lobo. Muito bem. O pastorzinho sabia disso. Todo dia ele acordava lá na vila dele, saía da casa dele, ia lá no aprisco, tirava as ovelhinhas de lá e subia com elas para a colina. Aí lá na colina elas ficavam pastando, brincando, se divertindo e ele tomava conta delas. Só que um dia estava meio chato, sabe? Entediado lá, não tinha nada para fazer, as ovelhinhas são muito quietinhas. Ele falou, vou fazer uma brincadeira. Sabe o que ele fez? Puxou o ar. Dá para ouvir eu puxando o ar? Não, né? Então, finge que eu puxei e vocês ouviram. Puxou o ar e berrou. Lobo! Lobo! E começou a pular e apontava lá para o pessoal da vila. Aí o pessoal da vila olhou assim para a colina e falou, nossa, tem um lobo lá em cima, coitado do pastorzinho, a gente tem que ajudar. Aí a mulherada correu, fechou porta, a criança fechou janela e os homens saíram correndo, para chegar lá na colina e encontrar o quê? Pastorzinho sentado, dando risada. Gente, é tudo brincadeira, tem lobo nada. Povo bobo, acredita em tudo aí. Tem lobo nenhum. Não, pode voltar, gente. Volta lá, volta lá. O pessoal não gostou, né? Você acha que eles gostaram disso? Claro que não. Aí eles responderam pro menininho. Pastorzinho, faz isso não. Mentir não é legal. Não é legal. Vai chegar um dia que você vai precisar de ajuda de verdade. E as pessoas não vão mais confiar em você. Pastorzinho, tá. Aí voltou o pessoal lá para a vila. O tempo passou e o pastorzinho continuou cuidando das ovelhas. Até que ele decidiu fazer o quê? Brincar de novo de lobo. Só que dessa vez ele pensou numa estratégia. Eu vou sair correndo pela colina para ver se as ovelhas começam a correr também. Porque daí vão achar que tem um lobo de verdade. Dito e feito. Respirou e foi. Tem lobo! É de verdade! Socorro! E gritava e fazia as ovelhinhas saírem correndo lá pela colina. Aí o pessoal lá da vila falou assim, tem lobo de novo lá, vamos ajudar. Aí um falou, não, peraí. Teve aquele dia lá, vocês lembram? Que ele ficou gritando lobo e depois chamou a gente de bobo. Disse que não tinha lobo coisa nenhuma. Não, mas a gente conversou com ele é um bom menino. Vamos lá ajudar. Correu a galera, corria. Chegou lá na colina, o que eles encontraram? O menininho sentado, dando risada, achando que tinha feito uma grande coisa, uma grande brincadeira. Só que esse pastorzinho não contava
que no outro dia a mata estava assim, meio em silêncio, sabe? A natureza estava meio quieta demais. Estava esquisito. Ele ficou olhando os passarinhos quietinhos, todo mundo quietinho. Quando ele olhou no cantinho, quem que estava vindo? Não era um lobo, não, era um lobão. Era um lobo muito grande. E ele percebeu que o lobo ia atacar as ovelhas. E o que ele fez? Encheu o pulmão e começou a gritar o quê? Lobo! Desesperado, tem lobo mesmo, gente, tem lobo. E ninguém vinha. O que ele fez? Desceu aquela colina, ó, em disparada, chegou lá na Vila Branco, parecia que tinha visto um fantasma, não existe, mas parecia que tinha visto um fantasma. Branco que nem neve. Aí ele chegou lá na vila e o pessoal teve que correr para ajudar. Graças a Deus o lobo não alcançou a vila, mas pegou algumas ovelhinhas e machucou, sabe? Na Bíblia, Deus disse uma vez, lá em Salmo 119, que ele odeia e abomina a mentira. Ou seja, ele não gosta nada de mentira. Sabe por quê? Mentira tem perna curta. E ele colocou dentro do nosso coração os 10 mandamentos. E lá está escrito que não devemos dar falso testemunho. A gente pode contar uma mentirinha? E uma mentirona? Mesmo se for de brincadeirinha, a gente pode? E para fazer uma surpresa, a gente pode? E a gente tem que ser sempre verdadeiro para que possamos dar um bom testemunho e assim as pessoas possam confiar em nós como cristãos. Tudo bem? Agora, em reverência, nós vamos voltar e sentar nos nossos lugares. Tenham um ótimo sábado. Podem ir lá. Bom dia. Vamos começar a louvar, cantando algumas músicas do nosso inário. Vamos começar com Meu Refúgio Está no Monte, número 352. Onde
veio hoje encontrar a Cristo aqui na igreja. Vamos cantar todos juntos, continuar cantando, número 340. Saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpados sou, mas o seu sangue me limpa e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero já subir. É fiel a vinda é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, ele ao céu irei. Amém. 425. Cantemos todos em pé. Que tempo já faz? Que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste a teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus.
Nesta manhã nós saudamos ao Senhor Jesus e estamos contentes porque a palavra de Deus cumpre em nossa vida. Ela diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta manhã nós temos um agradecimento que o nosso irmão vai apresentar para todos nós. Bom dia. É uma carta enviada pelo pastor Laerte Lanza para esta igreja. Queridos irmãos e amigos da Igreja do Jardim América, obrigado pelas orações em meu favor. Sem dúvida fui sustentado pelas preces de todos. Eu fui para o centro cirúrgico com muita tranquilidade e saí da mesma forma. Minha recuperação está muito boa, graças a Deus. Com um pouco de dor hoje, mais do que nos outros dias, mas confiante na bênção do Senhor e crendo sempre que hoje foi melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Tive uma pequena sequela vocal em função do fato de que havia um conglomerado de pequenos tumores abraçados ao nervo responsável por levar estímulo elétrico para as pregas vocais. O cirurgião precisou fazer uma raspagem nesse nervo que, em tese, por ser tão sensível, não deve nem ser tocado, quanto mais sofrer uma raspagem. Por causa disso, eu vou ter um duro trabalho por algumas semanas, mas os fonoaudiólogos disseram que com o tempo a minha voz vai voltar ao normal, com pequenas perdas. Então, louvado seja o Senhor. E mais uma vez, obrigado pelas orações. Um abraço e feliz sábado. Pastor Lanza. Obrigado, irmãos. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Aqueles que puderem, ajoelhem comigo. Te agradecemos, bom Pai, porque nesta manhã Tu nos despertaste para podermos louvar a Ti no Teu santuário. Nesta manhã estamos aqui de coração aberto para receber a bênção espiritual, e cada um de nós veio a este lugar desejoso de receber esta porção celeste, para podermos continuar vivendo a experiência espiritual aqui neste mundo, até encontrar o Senhor quando Ele raiar nas nuvens dos céus. Te agradecemos, bom Pai, pela bênção ao pastor Lanza. Continue, bom Deus, colhendo esse teu servo em teus braços santos, que o Senhor possa colocar a tua mão e o teu poder, e assim possa fortalecê-lo, e tão logo ele esteja preparado totalmente para voltar às suas atividades e também estar entre nós. Abençoe a sua família, guarde, bom Deus, a todos nós nesse santuário, e aqueles que também não puderam aqui chegar, por algum motivo, o Senhor esteja abençoando também a cada coração, também os lares, e nós te pedimos, bom Deus, que este período de adoração seja para engrandecer o teu santo nome. Nós queremos orar, em especial pelo pregador nesta manhã, para que o Senhor possa usá-lo para trazer uma mensagem que preencha os desejos de nossa vida. Nós oramos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pai, ouça os nossos corações, que pedindo aqui estão, por total transformação. Sim, queremos ser somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer se cumpra em nós. Amém.
Amém? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a profecia. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a profecia. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Amém. O tempo está próximo. E por isso gostaríamos de pedir neste momento o Espírito Santo para que prepare o nosso coração para a mensagem que iremos ouvir neste momento. Do céu, a palavra do Senhor é como mel na boca o sabor, mas também é
feche seus olhos, por favor, vamos orar. Mais uma vez, ó Pai, nesta manhã, usamos as nossas vozes para orarmos, para nos colocar diante da Tua presença, porque precisamos de Ti e precisamos ouvir a Tua voz. Por isso agora, ao abrir a Tua palavra, queremos que o Senhor abençoe a mensagem, mas que Teu Santo Espírito possa morar no nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Gente, eu vou confessar uma coisa. Nesta semana eu gravei, não sei, 3 sermões. Gravamos um especial para jovens lá na Novo Tempo, para a divisão, falando sobre sexualidade. Nesta semana gravamos um programa de anjos em espanhol, fizemos um programa ao vivo, gravamos não sei quantos programas na rádio de Anjos da Esperança, mas não estava tão nervoso quanto agora. Tenho que confessar isso. Por quê? Porque essa aqui é uma igreja maravilhosa. Mas hoje, o Ronald, tio, não sei quem teve a ideia de colocar meu chefe perto de mim, meu tesoureiro. Então, gente, para mim hoje, Josias, pastor Josias, vai ser complicado pregar, meu amigo. Quantos conhecem já o pastor Josias? Quantos conhecem? Pastor Josias, mais uma vez, fique em pé, por favor, e dê um olhar, por favor, para a igreja. A sua igreja vai ser essa aqui. Então, essa será a minha igreja, se eles assim aceitarem, né? Eu acho que todo mundo vai aceitar, né? Mas é uma alegria para nós estarmos aqui, a nossa família também, que estamos chegando aí, pouco menos de um mês aqui em Jacareí, para servir agora a obra do Senhor aqui na Rede Novo Tempo. E uma alegria ouvi-lo esta manhã, pastor Jorge. Obrigado, pastor Josias. Mas, enquanto eu estava sentado nesse lugar, chegou o pastor Ivan Saraiva. E eu comecei a fazer sinais para o sinais mesmo, né? Para o pastor Saraiva. Eu fazia assim: pastor, é agora o momento. Antes de começar o culto, a gente tem que trocar agora. E ele só mostrava a Bíblia dele. E ele falava assim: prega da Bíblia, cara. E eu falava: pastor, mas vamos trocar. Eu falava: não, eu vou ficar perto da minha família. Pastor Ivan, que privilégio. E que privilégio estar nesta manhã pregando e abrindo a Bíblia junto com vocês. Queridos, eu quero abrir a Bíblia agora no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Tá lá em cima, tá lá em cima. Queridos, de que a gente vai falar hoje? Eu quero falar hoje sobre as grandes decisões da vida. Eu preciso falar hoje sobre as grandes mudanças da vida antes de começar a falar sobre as grandes decisões. Porque as grandes decisões sempre tem uma grande, as grandes mudanças sempre tem uma grande decisão antes de serem feitas. E hoje eu quero falar de uma das minhas grandes decisões que eu tive que fazer para poder fazer uma grande mudança na minha vida. E eu quero fazer um apelo hoje, eu quero fazer um chamado, um convite, para que vocês hoje pensem na nossa necessidade como povo de Deus de fazer uma grande mudança na nossa vida, mas também fazer uma grande decisão na nossa vida. Eu falei para vocês que vamos abrir a nossa Bíblia então no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. A Bíblia diz assim: acontecerá depois que diz a Bíblia? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E os vossos jovens, que diz? Terão visões. Verso 29. Até os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia.
O texto bíblico continua falando sobre aquele momento no qual o Senhor fará grandes prodígios e milagres nos céus e na terra. Queridos, nestas últimas semanas, eu estou lendo um livro que para mim é muito importante na minha vida espiritual. E é um livro que eu já li em espanhol, agora estou lendo em português. E é um livro que eu tenho lido no mínimo 3 ou 4 vezes, esse livro. É um livro de Ellen White, e o título, o nome desse livro é Eventos Finais. Vocês conhecem? Se vocês ainda não leram esse livro, leram esse livro. Eu faço uma sugestão para vocês. Comecem hoje, lendo esse livro. Eventos Finais. É assim, pastor, que se chama em português, né? Eventos Finais. Tem uma cita desse livro, que na verdade é de um outro livro. Esse livro aí é como se diz, uma compilação de outros livros, Eventos Finais, que falam sobre a segunda vinda do Senhor Jesus e a preparação do povo de Deus antes da segunda vinda. Vocês conhecem quase de memória essa citação aqui, essas palavras. Quantos já ouviram alguma vez essas palavras? Leram alguma vez essa citação? Essa cita? Cita ou citação? Citação. Quantos leram? Levantem a sua mão. Alguma vez na vida? Tem muitos, mas tem muitos outros que não. Leia junto comigo. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a quê? A mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de quê? De preparo para recebê-la. Queridos, voltando no texto bíblico de Joel, capítulo 2, verso 28. Essa aqui é uma das grandes promessas da Bíblia. A promessa de Deus de enviar seu Santo Espírito para causar uma revolução espiritual no povo de Deus, para que o povo de Deus agora esteja em condições espirituais de fazer uma grande revolução antes de Jesus voltar aqui na terra. Meus queridos, essa grande promessa teve um grande cumprimento nos primeiros apóstolos. Me acompanhem, por favor, aqui na Bíblia também, livro de Atos, capítulo 1. Vocês conhecem bem essa história aqui. Nestas últimas semanas, a gente está lendo a Bíblia em Reavivados pela sua palavra no livro de Atos. Alguém poderia me dizer qual foi o capítulo de hoje? Qual foi o capítulo de hoje? Eu sugiro para vocês também acompanhar a leitura da Bíblia diariamente no projeto da igreja chamado Reavivados pela sua. Bem, estou pegando a atenção de vocês, ok? Tem na sua Bíblia aí Atos capítulo 1 e capítulo 2. Olha o seguinte, eu quero fazer alguns comentários de alguns versos bíblicos. Vocês conhecem bem a história. Capítulo 1, verso 3. Vou começar lendo ali o verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou, como diz a Bíblia, vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de onde? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: Ele de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com quê? Com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois de quê? Desses dias. Primeira coisa, queridos,
Interessante. Os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, eles tiveram um encontro durante 40 dias com o Senhor Jesus Cristo. Nesse encontro que eles tiveram aí, o Senhor Jesus relembrou uma promessa que ele tinha feito. A promessa de encher os seus corações com a presença real, mas espiritual, do Espírito de Deus no coração desses discípulos. Mas eles precisavam de uma coisa. Eles precisavam ficar em Jerusalém e ficar perto daquele que tinha feito a promessa. As consequências de ficar em Jerusalém. Me acompanhem, por favor, aí no verso 13 e 14. Melhor vamos ler verso 12 e verso 14. Verso 13 não precisamos. Verso 12. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em quê? Em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Primeira coisa, eles ficaram em Jerusalém para receber a presença de Deus. Mas, enquanto eles ficavam em Jerusalém, eles faziam que coisas? Perseveravam em quê? Em oração. Eles perseveravam em oração para quê? Para receber aquela promessa. Me acompanhem, por favor, no verso 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Resultado: todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Gente, eu estou pedindo a unção do Espírito Santo nesse momento, para conseguir apresentar na língua mais maravilhosa, português, o que Deus tem para você. E eu imagino aquele momento nos quais os discípulos estavam lá, todos juntos. A Bíblia diz que eles estavam unidos, mas também eles estavam juntos. Eles tinham aceitado a promessa e ficaram em Jerusalém. E eles se reuniram aí, naquele aposento, naquele lugar, e eles começaram a perseverar na oração. O resultado da perseverança deles na oração foi que Deus cumpriu a sua promessa e enviou o Espírito Santo para encher o coração deles. Resultado: a revolução começou. Queridos, eu não estou falando nada novo para vocês. Vocês já conhecem as histórias da Bíblia. Vocês sabem o que aconteceu. Eles começaram a falar em outras línguas. E todas as pessoas que estavam lá em Jerusalém começaram a ouvir os apóstolos falando na sua própria língua. Naquele momento, quando todo o povo se juntou por causa daquele grande barulho que aconteceu quando o Espírito Santo desceu, eles se juntaram aí para ouvir o que tinha acontecido. Então, Pedro se levantou e ele começou a falar com o poder do Espírito Santo. Resultado: vocês vão, verso 39, 40 do capítulo 2, e vocês vão ver o resultado. O resultado foi que mais de 3.000 pessoas aceitaram o chamado de Deus e se batizaram. Queridos, eu comecei com essa cita do Espírito de profecia. Vou voltar para trás. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós
Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Qual que é a maior das nossas necessidades hoje, como povo de Deus? Qual é a maior necessidade que você como pessoa tem neste momento? O que você veio a procurar aqui na igreja neste momento? O que você está esperando de Deus neste momento? A mais urgente, a mais importante necessidade do cristão neste momento é um reavivamento. Eu não sei como você está, eu sei como eu estou, e eu sei o que eu preciso, e eu sei que a única maneira que eu tenho de verdadeiramente ser reavivado por Deus na minha vida é chegar urgentemente e buscá-lo. E dedicar tempo para que essa seja a minha maior prioridade, a minha maior preocupação, a minha maior ocupação. Mas para isso eu preciso me esforçar. Ah, pastor, isso de nos esforçar, a salvação é pela graça, é ou não é? É ou não é? Salvação é pela graça. Mas o processo de santificação requer que cada um de nós faça alguma coisa para estar perto de Jesus. Os discípulos, por ordem do Senhor Jesus Cristo, precisaram ficar em Jerusalém, esperando a promessa, orando e perseverando, estando juntos para quê? Para eles receberem então aquela promessa. Sabem, queridos, eu acho que eles viveram 5 grandes passos para aquela mudança. 5 grandes momentos nos quais eles precisaram passar para conseguir aquela mudança. O primeiro passo, a primeira situação, ouviram que coisa? A promessa. Jesus já tinha feito aquela promessa. São João capítulo 14, capítulo 15. Jesus já tinha feito aquela promessa. Livro de Joel, primeira promessa que a gente leu. Jesus já tinha feito aquela promessa. O Espírito de Deus seria enviado para os seus discípulos. Mas eles, mais uma vez, eles ouviram da boca de Jesus aquela promessa: vocês receberão o Espírito de Deus. A segunda coisa, perseveraram na promessa. Eles não ficaram quietos. Mesmo eles estando naquele lugar orando, eles não ficaram quietos. Eles dedicaram tempo para jejuar, para orar, para buscar a vontade de Deus nas suas vidas. E Ellen White é bem clara nesse sentido. Para eles conseguirem primeiro, para eles conseguirem pregar com poder e receber o Espírito Santo, eles precisaram naquele lugar, naquele momento, fazer pelo menos 2 coisas. Quando vocês leem eventos finais, vocês leem o processo de transformação que Deus fez no coração dos discípulos. Queridos, é impressionante, é impressionante. Primeira coisa, eles estavam brigando constantemente. Quem que seria o maior? Quem que seria o mais importante? Quando eles confessaram seus pecados e quando eles se arrependeram de seus pecados, confessaram seus pecados, então, através da oração, eles estavam prontos para receber a promessa do Espírito Santo. Queridos, muitas vezes eu não estou deixando que o Espírito de Deus possa trabalhar na minha vida por causa dos meus pecados. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas se você é igual do que eu,
você também neste momento está lutando com seus pecados. Você também está lutando neste momento com aqueles pecados que ainda você não confessou. Mas, queridos, se nós queremos que o Espírito de Deus verdadeiramente faça uma mudança no nosso coração, nós temos que tomar uma decisão hoje. Porque as grandes mudanças precisam de grandes decisões. Terceiro ponto, eles esperavam na promessa. Eles eram apaixonados por receber aquela promessa. Por quê? Porque eles tinham visto que Jesus estava voltando para o céu. E eles sabiam que a partir de agora a presença física de Jesus já não estaria mais com eles. Mas agora a presença espiritual deveria estar com eles através do Espírito de Deus. Então eles esperavam na promessa. Tanto assim, porque eles queriam que Jesus vivesse nos seus corações. Mais ainda, receberam a promessa. Eu leí os textos, a transformação, o dom de línguas e todas aquelas coisas que aconteceram neles. Agora, tem uma coisa para pensar aqui, queridos, que é o seguinte: muitas vezes pensamos que receber o Espírito de Deus tem a ver com questões externas. A gente vai conseguir falar em línguas, a gente vai conseguir fazer tantas coisas. Queridos, a verdadeira transformação do coração do ser humano, essa é a verdadeira revolução espiritual que o Espírito de Deus faz no coração de uma pessoa, na vida de uma pessoa. Se você vai ficar esperando que o Espírito de Deus desça sobre você, e só naquele momento você vai estar preparado para fazer grandes coisas, você está errado. O processo de receber o Espírito Santo na nossa vida começa com o nosso arrependimento, com a nossa entrega, com o nosso processo de oração, com o nosso processo diário de viver pensando na santa e perfeita vontade de Deus. O quinto passo, eles não ficaram na promessa, eles continuaram na promessa. Sabem, quando eu leio, quando eu penso nestas coisas, eu fico pensando na minha grande decisão. Eu precisei fazer uma grande decisão nos últimos anos, grandíssima decisão. Essa aqui não foi uma decisão espiritual, foi uma decisão física. E aqui eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Alguns de vocês já conhecem o meu testemunho, mas outros não. Eu quero que vocês pensem junto comigo agora sobre como muitas vezes a gente precisa fazer esforços e tomar decisões grandíssimas para fazer na tua vida grandíssimas mudanças. Eu sempre fui gordo, muito gordo, sempre fui gordo. Desde que era criança sempre fui gordo, sempre. Mas gordo mesmo. Eu sempre fui aquele gordo, né, feliz. Aquele gordo do colégio, da escola, sempre eu gordo. Ninguém sabia meu nome. É simples, né? É mais fácil. Como é teu nome? Jorge. Ah, ok, o gordo. Pronto. E sempre foi assim. Sempre. Mas na minha adolescência eu fazia muito exercício. Eu jogava futebol, mas não gosto. Jogava vôlei. Isso. Então sempre tentava ser um pouquinho mais magro, mas não conseguia. Deixei de comer. Fiz de tudo na minha vida para mudar a minha vida. De tudo. E eu consegui até os 19 anos, mais ou menos, ser uma pessoa gorda, mas normal. Tá? Gorda, mas normal. Sempre fui o gordo, tá? Sempre. Então, 19 anos, eu tomei a grandíssima primeira decisão da minha vida. Primeira mudança na minha vida. Me casei.
fantástico. Com a Lia. Agora no mês de março a gente vai fazer 21. Obrigado, Lia. 21 anos de casados, super felizes, super bacana, tá tudo bem. Mas, interessante, queridos, eu comecei a trabalhar para pagar meus estudos, né, da faculdade, no refeitório do colégio, da universidade. Então eu era o cara que cobrava a comida no refeitório. Então nesse ano, gente, eu só engordei em torno a 19 quilos em mais ou menos uns 8 meses. Mas o negócio não parou aí, né? Depois disso aí eu fiz um tratamento, eu desci alguns quilos, tá? Mas nessa época eu estava pesando mais ou menos uns 120, 122 quilos, mais ou menos, tá? Só que depois eu comecei a trabalhar no ministério e eu tentava todos os dias fazer exercícios, sempre me cuidei com a comida, sempre me cuidei com a comida, sempre. Queridos, comecei com o meu ministério, depois comecei a viajar muito, e aí comecei. Até um dia, eu cheguei a ter mais ou menos uns 164 quilos. Essa aí é a Lia, né? Ela está jovem como sempre. Esse sou eu, ou era eu. Tá? Que é isso? Esse barulho na igreja, gente? Esse sou eu, ou era eu. E assim, trabalhava como diretor JA de uma associação, depois fui para a União. Mas, gente, eu sentia que a minha vida constantemente estava indo assim. Estava indo numa descida impressionante, querido, sempre. A minha saúde já não dava mais. Esse era eu. Bonitinho, né? Eu acho que nessa aí já tinha 165 quilos. Um dia, eu não pedi permissão para Lia contar essas coisas. Podia mostrar as fotos? Um dia, cheguei no médico. E o médico falou assim: cara, tá tudo mais ou menos bem. Só que é o seguinte, você deveria mais ou menos, para estar melhor, você deveria descer o peso total da tua esposa e da tua filha menor, mais nova. As duas juntas, você ficaria mais ou menos bem, ok? Doutor, seria quanto mais ou menos isso? Seria mais ou menos em torno de uns 70 quilos, que você precisaria descer para ser uma pessoa mais ou menos normal. Então eu falei para ele: doutor, tudo bem, mas eu já fiz tudo o que poderia ter feito na minha vida para baixar alguns quilos, mas nunca consegui, doutor. Eu fiz caminhada, eu fiz exercício, eu fiz dieta, eu fiz tudo. Ok, falou ele. Então é o seguinte, a única solução que você tem é fazer uma cirurgia do estômago. Uma cirurgia, não sei se aqui em português é bariátrica. Isso, uma cirurgia bariátrica. E eu perguntei: doutor, como que seria isso aí? Ah, bem simples. A gente vai tirar 3/4 partes do teu estômago. Bem simples. A gente vai fazer 3 buracos na barriga, 3 buracos, e a gente vai tirar de você. Ou seja, teu estômago é desse tamanho assim, teu estômago vai ficar desse tamanho assim. Ok. Vamos? Não, tranquilo. Mas é o seguinte, você precisa ter um processo antes da tua decisão. E qual é o processo, doutor? Olha, é o seguinte, muitas pessoas, quando fazem essa cirurgia, ficam com bulimia, outras ficam com anorexia e outras morrem. Ok. Então é bem simples, você precisa primeiro saber se você tem a capacidade de passar por uma cirurgia. Ok, doutor, o que eu preciso? Primeira coisa, você tem que ir no psiquiatra. Ok, vamos lá. Eu fui no psiquiatra, várias sessões assim. Sessões mesmo, são, né? Várias sessões. E a gente conversava,
E eu pensava, eu tenho tanta coisa para fazer. Tanta coisa para fazer no trabalho. Tantas coisas que estão esperando e eu estou perdendo tempo aqui. Mas eu pensava, essa aqui é a minha grande decisão. E essa aqui é a minha grande mudança. Essa aqui é a minha grande decisão. Essa aqui é a minha grande mudança. Eu pensava. Então, gente, passaram mais ou menos 6 meses. Fui na nutricionista, no psiquiatra, no psicólogo, no médico. Estava tudo certo. Mas chegou um momento no qual o médico me disse o seguinte: Jorge, eu quero te falar mais uma coisa. É interessante, quando você está esperando na sala do médico, ver as pessoas que chegam aí. Todos os que chegavam nessa sala, nesse lugar do hospital, todos eram gordos quanto eu. Todos. Então eu me sentia mais magro nesse lugar, né? Mas eu sentia que as pessoas que entravam dentro do consultório do médico, quando saíam tristes. Então eu estava orando e junto com a Lia a gente estava orando porque a nossa grande mudança precisava de uma grande decisão. Então, queridos, eu entrei junto com a Lia e o médico falou assim: Jorge, vai ser difícil, porque você só vai conseguir tomar depois da cirurgia. Só vai conseguir tomar, ok? Mas antes disso, antes da cirurgia, você precisa jejuar. Ah, ok, eu faço jejum sempre na igreja. Sempre. Então eu perguntei, quanto tempo? Só 8 dias você precisa jejuar. Quanto tempo? 8 dias. Ok. E é o seguinte, se tudo sai bem, se tudo correr bem, você vai precisar mais ou menos, você vai voltar a comer alguma coisa após os 40 dias. O que eu posso comer? Ah, bem simples. Possivelmente uma leite, abóbora pisada, né? Abóbora pisada, algumas coisas assim. Ok, falei. E comer assim tipo de verdade, quando? Mais ou menos depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano. Ok, beleza. Doutor, alguém morreu com essa cirurgia, falando sério? Morreu sim. Ok, tá, vamos lá. Então o que eu preciso? Olha, é o seguinte, os psiquiatras, psicólogos falaram que está tudo certo. Só agora precisamos saber se você está pronto para essa cirurgia. E eles marcaram, pastor Josias, eles marcaram a cirurgia na Semana Santa de 2012. Eu já tinha tudo agendado para pregar nessa Semana Santa. Você sabe, pastor Ivan, a gente é apaixonado por pregar, né? Mas nessa Semana Santa, antes de começar a Semana Santa, eles marcaram a cirurgia. Era o único dia que a gente tinha. Ok. Só que antes da Semana Santa, antes dessa cirurgia, eu precisava fazer aqueles 8 dias de jejum. E eu comecei. Primeiro dia, fantástico. E eu pensava, a minha grande mudança precisa de uma grande decisão. Primeiro dia. Segundo dia, eu só podia beber 1 litro de água, 1,5 litro de água. Era 1 litro ou 2? 1,5 litro de água, né? E 1 litro de suco, só, durante o dia. Essa era a minha comida, só. Primeiro dia, fantástico. Segundo dia, estava bem, mas meu humor não estava tão bem. Então eu fui no escritório, conversei com os colegas, está tudo bem. Cheguei em casa, gente, eu queria comer a geladeira completa. Eu fui dormir, tranquilo. Terceiro dia, eu queria matar alguém. Quarto dia, matei alguém. Não matei ninguém, mas, gente, mas é interessante. No sábado, antes da cirurgia, era o dia 31 de maio. 31? Foi na abril, né? Era um 31 daqueles que a gente sai para distribuir aqueles livros missionários maravilhosos, tá? Era um 31 de não sei o quê, não sei se de março ou já era março, eu acho que foi março aí.
porque essa Semana Santa foi em abril. 2012, 31 de março. E a gente saiu. E a gente estava fazendo uma cobertura. E a gente estava com as câmeras, com os microfones, pá. E eu estava com meus suquinhos tipo super bom. Que eu podia tomar desses 4 no dia e depois em casa. E só água. Gente, eu queria matar alguém de verdade. Segunda-feira, dia da cirurgia. Chegamos lá. A Lia, as minhas filhas me acompanharam. E eu já tinha pedido perdão de todos os meus pecados. É bem assim, né? A cirurgia é assim. Cheguei lá, eles trocaram de roupa. A roupa não entrava, né? Imagina, aquela roupa de cirurgia, né? Não entrava. Então eu cheguei na sala de cirurgias com as costas assim bem, tipo pelados, né? Cheguei aí. Quando eu cheguei, esse aí parecia um estúdio de TV, né? Tava todo mundo aí, as enfermeiras, os médicos, não sei, tinha como 15 pessoas. Eu pensava que o único que estaria aí era o médico, né? Cuidadinho de mim. Então o médico chegou e falou assim: olha, Jorge, é o seguinte, você tem que assinar todos esses papelzinhos. Papéis? Assinar? Na verdade não são papéis, né? São documentos. Como assim? São esses documentos que uma pessoa assina antes de alguma cirurgia deste tipo, no caso que você morrer na cirurgia, a tua esposa e nenhum da tua família pode fazer um processo. Ok, eu assinei. Já não tinha contato com a Lia, né? E gente, literalmente eles colocaram uma madeira embaixo dos meus braços e fiquei como se estivesse crucificado aí. Então chegou a pessoa que coloca anestesia. Ele falou: tudo bem, pastor? Ele me conhecia, foi numa clínica doentia. Tudo bem. Pastor, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele começou a brincar. De cada 5 pessoas que fazem essa cirurgia, só um sai vivo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, pastor. Tudo bem. Tudo bem. Pastor, é o seguinte. Você já orou? Já orei. Tá. Chegou um médico. O médico não era dentista. E ele perguntou para mim: eu sei que você é pastor. Você quer orar? Não, doutor. Eu quero que você ore. Ele não era dentista. Então ele fez uma oração bem simples, mas uma oração bem linda. Então o homem que estava com anestesia, ele falou: pastor, pronto. Pastor, conta até 5. Comecei. 1, 2. Não me lembro mais nada. Seguinte que eu lembro, eu tinha saído da cirurgia. 3 ou 4 horas foram. 4 horas de cirurgia. Elas estavam lá fora, sofrendo. Gente, a cirurgia foi maravilhosa. O problema era agora a realidade da cirurgia. Eu precisava comer cada meia hora, na verdade comer, em um copo desse tamanho e desse alto assim. Eu podia só tomar assim de água ou assim de suco. Nas primeiras 24 horas, na verdade, eu não conseguia tomar nada. Eu só conseguia colocar um paninho com água na boca e hacía somente para isso. Estava com todos aqueles cabos, canos e todas essas coisas. Fiquei 3 dias aí no hospital. Passaram os 40 dias e, gente, eu tinha tomado uma decisão. Eu queria mudar a minha vida para sempre. Eu saí da clínica, do hospital, comecei a caminhar aos poucos. Eu não conseguia me movimentar. Imagina, meu estômago tinha ficado desse tamanho. Mas não era só a cirurgia que eu precisava mudar. Eu precisava mudar que coisa? A minha cabeça. Porque tem muitas pessoas que continuam comendo com a cabeça. E eu precisava comer com a cabeça, comer com a boca. Eu precisava comer com a cabeça. E queridos, graças a Deus, eu comecei a mudar a minha vida e eu desci, nos últimos 3 anos, 64 quilos. Todavía ainda precisaria descer aqueles 6 quilos
que o médico me falou para poder ser uma pessoa ainda um pouquinho mais normal. Porque gordo eu vou ser sempre. Só que é o seguinte, voltando às nossas decisões, o que eu precisei fazer para aquela grande mudança? Eu precisei ter objetivos claros, eu sabia por que queria isso aí, eu precisei planejamento, junto com a minha família, eu tomei a decisão de comer todos os dias na frente da minha esposa, mesmo sendo um suco que eu comia, e a gente se reunia na mesa para continuar comendo. Determinação. Muitas vezes eu queria voltar a ter meu estômago normal, para comer aquele sorvete, aquele açaí grandão, para comer aquele feijão e arroz grande mesmo. Mas eu já sabia que não podia voltar para trás. Precisei de perseverança e precisei de ajuda externa. E que é assim, gente, mudanças espirituais não são muito diferentes. E os discípulos precisaram tomar decisões radicais para fazer aquela grande mudança. Voltando no nosso primeiro slide, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Essa a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente, que coisa? Esforço, para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Queridos, a luta que um gordo tem não acaba nunca. Porque o estômago mesmo, tendo uma cirurgia, ou tendo feito uma cirurgia, o estômago é um músculo que começa a crescer. Se você não se cuida, você vai voltar no que era antes. E eu penso sempre que a minha luta com o físico e com a comida é a mesma luta que eu tenho com o espiritual. Porque mesmo tendo me batizado, mesmo tendo assistido na igreja há tantos anos, mesmo sendo pastor, a minha luta espiritual é de todos os dias da minha vida. A minha necessidade de voltar para Jesus, a minha necessidade de estar perto de Jesus, de estudar a Bíblia, de reclamar aquela promessa, de reclamar que o Espírito Santo esteja dentro do meu coração, e todos os dias da minha vida até o Senhor Jesus voltar. Por isso, não só alcança, seria? Não basta, não alcança, não basta uma decisão pontual. As grandes decisões das nossas vidas devem ser feitas todos os dias para ter grandes mudanças nas nossas vidas todos os dias. Eu sei que cada um de nós está querendo que Jesus volte logo. Mas, queridos, Jesus não vai voltar enquanto a gente não termine de pregar. Mas é o seguinte, Ellen White diz que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre a igreja quando alguns estejam pedindo com fé uma grande mudança, mas quando alguns estejam tomando a decisão das grandes mudanças das suas vidas. O que você tem que mudar? O que você tem para mudar? O que é o que não está deixando você avançar na sua vida, nas suas decisões? Qual é o problema? Quando eu tomei a minha decisão de fazer a cirurgia, eu sabia tudo que eu ia passar e sofrer. Mas eu tomei a minha decisão. E eu tomo a decisão hoje também. Hoje eu tomo a decisão também. Fala para Jesus, Jesus, se eu preciso de uma grande mudança na minha vida espiritualmente, para que o Espírito
Santo entre na minha vida, Senhor, faz agora. Faz agora uma grande cirurgia na minha vida, Senhor. Tira de mim todos aqueles pecados, todas aquelas coisas que não me deixam avançar, que tem me preso aqui. Olha essa citação da Ellen White também do livro Eventos Finais. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, corresponder às condições estipuladas por Deus. Onde? Em sua promessa, para conceder-nos sua quê? Só podemos esperar um reavivamento em resposta a quê? Por que a gente não ora mais? Por que a gente não ora mais? A gente está com tantas coisas, né? Por que a gente não lê mais a Bíblia? Por que a gente não dedica mais tempo para fazer aquelas grandes mudanças espirituais na vida? Por que a gente perde tanto tempo em outras coisas sem sentido? Por quê? Quando as nossas grandes decisões deveriam ser hoje para ter as grandes mudanças, para que num futuro próximo a gente possa estar na frente do Rei do Universo. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? Qual é a decisão que você tem que fazer hoje? Eu quero que você lembre de uma coisa: você precisa ter objetivos claros. Qual é o teu objetivo? Meu objetivo é chegar no céu. Então eu quero tomar uma grande decisão na minha vida de fazer o que eu tenho que fazer para receber o Espírito de Deus na minha vida hoje. Planejamento: todos os dias ir para Jesus, estar perto de Jesus. Os discípulos precisaram ficar naquele lugar para receber a promessa, mas eles planejaram estar nesse lugar. Determinação: eles ficaram juntos mesmo sem saber quanto tempo demoraria para chegar a promessa. Eles foram determinados, eles perseveraram na promessa, oraram. Vai lá no verso 41, 42 do Atos, você vai ver como eles continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos, no partimento do pão e nas orações de casa em casa e também nos templos. Eles continuaram. E eles precisaram de ajuda externa. A ajuda externa chegou quando? Quando eles pediram. Sabem, eu gostaria, e eu já falei isso nesta igreja, porque eu considero que essa aqui é a minha igreja também, porque eu estou nesta igreja, eu participo dessa igreja, mesmo viajando, a gente vem nesta igreja, e eu gosto muito desta igreja, eu gosto muito de vocês, e eu sinto que essa aqui é a minha família. Então, como família hoje, eu abri meu coração para contar a minha história de vida. Para quê? Não para que você saia pensando na cirurgia do pastor Ramponha. Não. Eu quero que você saia daqui pensando em qual é a mudança espiritual que você precisa fazer hoje para receber o Espírito de Deus na tua vida. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você está participando de algum pequeno grupo? Você só vem na igreja o sábado? É verdade, a gente trabalha muito, né? Às vezes a gente fica fazendo coisas no trabalho, quarta-feira, sexta-feira, sábado à tarde.
Mas não será que chegou o momento de tomar uma decisão e uma determinação também para fazer um pouquinho mais? Sabe, a igreja no mundo está dedicando do dia 19 até o dia 28, está mobilizando toda a igreja no mundo. Eu acho que pela primeira vez toda a igreja no mundo, 10 dias juntos, toda a igreja. A igreja mundial está nos convidando, está nos chamando para orarmos juntos e para ser reavivados pela oração e para que o Espírito de Deus desça sobre a igreja, para que como nunca antes a igreja seja poderosa, mas você seja poderoso, no nome de Jesus. Eu não sei como você vai participar desses 10 dias de oração, na tua casa, no pequeno grupo, não sei como. Mas um sermão não pode ficar somente na exposição. Um sermão precisa apelar. E eu quero apelar para você. Eu quero falar o seguinte, queridos. A igreja pode organizar muitos projetos, lindos projetos. Mas se você só participa dos projetos para que os outros vejam que você está participando, isso aí não tem sentido. Se você participa dos grandes projetos da igreja só por uma questão social, você está no lugar errado. Agora, se você está tomando as suas grandes decisões de mudanças na sua vida, para verdadeiramente ser transformado pelo Espírito de Deus, então você está no lugar perfeito, no lugar correto. A minha pergunta nesta manhã é a seguinte: não será que chegou o momento de experimentar literalmente a presença real do Espírito de Deus nas nossas vidas? Não espere para esses 10 dias que começam nesta quarta ou quinta-feira. Não espere não. Comece hoje. Peça essa transformação que o Espírito de Deus pode fazer na sua vida. Confesse os seus pecados. Entregue a sua vida a Deus. Ore. Porque quando você ora e entrega a sua vida, Deus ouve a sua oração. Vocês se imaginam que vai ser o momento no qual o Espírito de Deus descendo sobre o seu povo. Jesus falou assim: as obras que eu fiz, vocês poderão fazer. Mas ele acrescentou: e a um, como disse o texto em português, pastor? Maiores, e a um maiores, a um mesmo assim? E aún maiores, ainda maiores. Você pensou nisso? Chegará o dia no qual a gente aqui dentro da igreja verá mortos ressuscitando, cegos enxergando, o pastor Ramponha falando bem o português, pelo Espírito de Deus. Será que chegará esse dia? Eu acredito que esse dia está chegando. A minha pergunta para você é a seguinte: você gostaria hoje de consagrar a sua vida para o Senhor? Dizer assim: Senhor, hoje eu estou fazendo uma grande decisão para que você faça uma grande mudança na minha vida.
Minha pergunta nesta manhã é: preciso terminar, o tempo acabou. Minha pergunta nesta manhã é: você gostaria de tomar essa decisão? Eu tomei a minha decisão há algum tempo fisicamente. Hoje, eu quero pedir para Deus não que Ele trabalhe no meu estômago. Eu quero que Ele faça uma cirurgia no meu coração. Você aceitaria uma cirurgia do grande cirurgião no seu coração hoje, pedindo: Senhor, aqui eu estou, chego diante de Ti, para que Teu Espírito entre no meu coração e transforme a minha vida? Se coloque em pé, se essa é a sua decisão hoje. Obrigado, Pai, porque a gente sabe que a gente precisa de grandes decisões para grandes mudanças, para as grandes mudanças acontecerem. Hoje, teu povo, a tua igreja, mais uma vez está aqui na tua casa, em pé, só para entregar os nossos corações, só para isso, para que o Senhor faça uma grande cirurgia nas nossas vidas, para que o teu Espírito encha os nossos corações. Oh, Pai, a gente está cansada de viver neste mundo. Nós queremos acreditar nas tuas promessas. Nós queremos dar aqueles grandes passos que os discípulos deram. Poder, oh Deus, poder. Poder receber nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, a presença real de teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, limpa as nossas vidas e enche-nos de tua presença. O que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Olá, fique atento às informações do Jardim América. O Clube de Aventureiros Pedras Preciosas informa que no dia 22 de fevereiro, às 9 horas, fará as inscrições para 2015. As crianças precisam ter entre 6 e 9 anos e os pais devem levar uma cópia do RG ou certidão de nascimento e 1 quilo de alimento não perecível. O clube também conta com os pais para fazerem parte do clube como conselheiros. Fale com Joelma, Júlio ou Juan. O Pequeno Grupo é um projeto abençoado que faz diferença na vida de quem participa. Você tem algumas opções para fazer parte. Pode abrir sua casa para receber pessoas e estudar a Bíblia. Pode dirigir um pequeno grupo ou simplesmente participar. Conheça este projeto. Fale com Rosângela Barbosa e saiba mais. Atenção, mulher! Vem aí uma super programação para você. Dia 7 de março, sábado, mini congresso da mulher na Chácara Piratininga. Neste dia, as mulheres irão para a chácara às 8h30 da manhã. Os filhos ficarão com os maridos na igreja. Ao meio-dia, os familiares se dirigem para a Chácara Piratininga com uma cesta de lanche para o almoço familiar. À tarde, uma equipe cuidará das crianças e a programação encerrará às 17 horas. Neste dia, palestras e uma programação muito especial para você, mulher. E no dia 8 de março, domingo, para finalizar esta bela programação, acontecerá a Feira da Saúde para a comunidade na Escola Adventista. E para este evento, precisamos de apoio. Procure a Rusileia e veja como você pode colaborar. Mulher, programe-se, pois o fim de semana dos dias 7 e 8 de março é especial para você. Mais informações no mural da igreja e com o Ministério da Mulher. Vem aí 10 dias de oração e 10 horas de jejum, de 19 a 28 de fevereiro. Faça parte do povo que ora. A culpa é algo que dói na gente, não é mesmo? E muitos sofrem por causa dela. Mas graças a Deus eu acredito totalmente no poder da oração para o perdão dos meus pecados. Eu acredito que a oração pode me ajudar a perdoar quem me magoou e aceitar o perdão de quem me feriu. É por isso que de 19 a 28 de fevereiro eu vou fazer parte de um movimento de 10 dias de oração.
Conheça mais sobre o projeto e acesse adventistas.org/10 dias. Informações para a comunicação da igreja devem ser encaminhadas para boletimamerica@gmail.com até às 12 horas de quinta-feira.